Olá, amigos! Vamos continuar neste segundo podcast acompanhando o conteúdo do mês da Bíblia. Você está lendo, refletindo, grifando e acompanhando o conteúdo desta carta, não está? Então, ela é um convite a termos maturidade na fé, nos oferecendo uma rica teologia que discute a relação entre Deus e a humanidade, a justificação pela fé e a moralidade cristã. Hoje vamos conhecer alguns detalhes importantes sobre esta carta. O porquê o apóstolo resolveu escrevê-la, sendo que ele não foi o fundador dessa igreja e nem conhecia pessoalmente os cristãos de Roma, e ainda nem sua profundidade teológica e pastoral. O que podemos deduzir é que estes cristãos ocuparam constantemente os pensamentos e as orações de Paulo. E isso mesmo ele diz, expressando seu desejo de vê-los. Paulo, como judeu, sabia que os judeus cristãos traziam consigo tradições e costumes da antiga aliança, o que fazia com que frequentemente se sentissem superiores em relação aos gentios. Talvez pressentindo isso, Paulo sentiu o desejo em seu coração de escrever aos seus irmãos romanos. Era o ano 57 depois de Cristo, perto do final da sua terceira viagem missionária. Isso São Lucas nos diz em Atos 20, de 1 a 3. A escrita desta carta se deu durante uma estadia do apóstolo de 3 meses em Corinto. Conforme Romanos 15, ou seja, esta carta, do versículo 25 ao 28, Paulo diz que iria a Roma para conhecê-los, mas antes passaria por Jerusalém. Finalmente, 2 anos depois de ter enviado a carta, só no ano 59 depois de Cristo, São Lucas nos diz também lá em Atos 28, de 11 a 16, que após esse tempo que Paulo passou em Jerusalém, é que ele vai para Roma. E é muito bem recebido por todos os cristãos de lá. Mas ele fica prisioneiro numa casa por 2 anos, aguardando o julgamento. E aí, essa carta teve um mensageiro ou mensageira. Conforme os pesquisadores bíblicos e estudiosos da carta, ela foi entregue por uma mulher, Febe. Febe era uma diaconisa que participava no ministério de Paulo. Vemos no último capítulo desta carta, pode abrir lá em Romanos 16, de 1, no versículo 1 e 2, que ele a recomenda para que a recebam no Senhor. Diz assim o texto: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa, para que a recebeis no Senhor, de um modo digno dos santos. Viram, irmãos? E tem gente que ainda diz que o apóstolo Paulo era contra as mulheres, mas não é isso que a gente vê aqui nessa carta, né? Outro motivo desta carta é que o apóstolo soube que os cristãos de Roma não estavam conseguindo se entender muito bem e resolveu ajudá-los. Havia lá 2 grupos de cristãos que discutiam e não chegavam a um acordo quanto aos ensinamentos deixados por Jesus Cristo com relação à lei, à fé e à salvação. O certo é que a igreja de Roma tinha sido iniciada, ou seja, fundada, por um grupo de cristãos mistos, formado por cristãos judeus e cristãos gentios, que haviam testemunhado os milagres de Pentecostes, ou seja, lá na descida do Espírito Santo, e talvez até tinham ouvido o grande sermão de São Pedro após a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes. 10 anos antes desta carta de Paulo, no ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio havia expulsado todos os judeus de Roma
ficando apenas os cristãos gentios. Depois eles foram, aos poucos, retornando. O fato é que a maioria deles não conheciam profundamente ainda os ensinamentos de Jesus. E além disso, eles conviviam com um povo pagão, um povo que era politeísta, e era um tempo marcado pela desigualdade social. Havia muita pobreza, escravidão, injustiças e além do culto ao imperador. Então, meus irmãos, é importante aqui ressaltar que não havia, nesta época, templos cristãos, igrejas como a gente conhece hoje. Os cristãos se reuniam nas casas particulares, chamadas de igrejas domésticas. Isso nós vemos bem nas duas saudações de Paulo nesta carta, em Romanos 1 e em Romanos 16. Paulo cita até 5 igrejas domésticas separadas e provavelmente havia muitas outras mais. Paulo, em Romanos 10, 12, nos faz perceber que algumas destas discussões entre os cristãos girava em torno de quais os cristãos eram os melhores, os judeus ou os gentios. Isso nos mostra o texto de Romanos 10, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: porquanto, Paulo diz, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Portanto, Deus em Jesus Cristo ama todos os cristãos sem distinção, o que fazia com que essa discussão se tornasse completamente desnecessária. Assim, São Paulo deixa claro para os cristãos de Roma e para todos nós hoje que a salvação é para todos e é um dom gratuito de Deus. Que a esperança cristã é segura, mesmo em tempos de tribulação e incertezas. Que não podemos perder as esperanças, mas confiar em Deus pela fé. E que devemos viver nossa vida na presença do Espírito Santo, como se fosse cada dia o dia de Pentecostes. Seria maravilhoso, né, irmãos? Para você, meu irmão, que está lendo, ouvindo e refletindo esta carta, aqui coloco alguns direcionamentos para você aproveitá-la melhor. Você pode dividi-la na sua Bíblia em 7 partes. Na primeira parte, que vai do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, é uma saudação do apóstolo Paulo e sua apresentação. Ele diz que a justiça de Deus é para todos. Uma segunda parte seria do capítulo 2 e o capítulo 3. Paulo fala sobre os pecados da humanidade e a justiça de Deus. E aí vem a terceira parte, é o capítulo 4 e o 5. Paulo nos diz como enxergar a justiça de Deus para entender a justiça pela fé. A quarta parte vai do capítulo 6 ao capítulo 8. Paulo afirma que a graça de Deus reina através da sua justiça e pela fé de todos nós. E aí vem a quinta parte, do capítulo 9 ao capítulo 11. Deus demonstra que a sua justiça está destinada a todos os cristãos, tanto judeus como gentios. Talvez, se esta carta fosse escrita hoje, poderia estar assim: Deus é justo, tanto para católicos como para evangélicos. E isso é real hoje, meus irmãos. Vejam só, meu esposo é evangélico, muitos de vocês sabem disso, mas ele vai à missa comigo todos os domingos. Ontem, na missa de domingo, ele ficou admirado e feliz. Os cantos litúrgicos da missa, 4 deles eram de origem evangélica. Não é bom isso? Quer dizer que somos todos irmãos
e filho do mesmo Pai. E aí você vai dividir a sexta parte, que vai do capítulo 12 ao capítulo 15. Paulo mostra aos cristãos de Roma que a justiça de Deus deve ser compreendida e vivida pelo seu povo. E aí vem a sétima e última parte, que vai o capítulo 15 e o 16. Paulo coloca seus planos de ir encontrá-los em Roma e suas saudações finais. Então, meus irmãos, percebam que são vários os temas abordados nesta carta, mas todos direcionam os cristãos de Roma, e nós hoje, para a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. Paulo consegue unir os principais temas das Escrituras. Quais são? O pecado, a lei, o julgamento, o destino humano, a fé, as obras, a graça, a justificação, a santificação, a eleição, o plano de salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo. Olha quanta coisa maravilhosa tem nessa carta. Mas lembre-se, a carta aos Romanos é tão atual nos dias de hoje quanto nos dias em que ela foi escrita. Quando ela foi escrita para aqueles irmãos cristãos de Roma no primeiro século da nossa era. Fiquem com Deus e até semana que vem, quando enviarei o terceiro podcast. Continue lendo a carta aos Romanos e aprendendo cada vez mais com esse apóstolo de Jesus. Até lá!